somente a Ti, Senhor, porque tão importante é rendermos e estar aos Teus pés todos os dias. Quando nós clamamos pela família, que é o que nós vamos fazer neste momento, a qual em 20 e tantos anos de ministério, todos os cultos nós oramos pelos nossos familiares. Porque debaixo desta oração de uma mãe, de um servo amado, um tio, um irmão, alguém que é crente na tua casa, crente de verdade, que dobra os seus joelhos todos os dias e se rende aos pés do Senhor, clamando pela situação, pelos filhos, por tudo que tem, em agradecimento, pedindo a proteção do Senhor. Como foi cantado aqui, você não faz ideia de quantos livramentos o Senhor te entregou naquele dia, que você não conseguiu nem entender ou enxergar, mas aqueles que você pôde entender, você agradeceu ao Senhor. Quantos livramentos! Porque a Bíblia nos fala que 24 horas está ao nosso derredor, o nosso inimigo, para tentar nos destruir, tirando a paz do casamento, tirando a paz, te colocando em situações de vergonha, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares. Todos os momentos, o inimigo tentando tirar você da presença daquele que te criou e fazer com que você se afaste, sem você perceber, longe da poderosa e a proteção da mão de Deus. Quando nós cantamos o que fizemos nesta manhã, da presença de Deus, porque a Bíblia nos ensina que 3 ou mais, se estiverem reunidos no nome dele, nós estamos aqui no nome de Jesus, ele estaria presente. Ele está aqui. E quando o justo do Senhor eleva a sua voz para orar pelos seus, a palavra de Deus diz que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, está em todos os lugares, tem toda a ciência, conhece o passado, o presente e o futuro. E ele conhece, em sua ciência, o que é o livramento através de um laço do passarinheiro, a qual você é livre, através de uma oração, de que alguém está orando por você. E às vezes nós passamos por dificuldades ou situações, como foi dito aqui pela nossa irmã Socorro, para que vocês lembrem, para que você possa ter a reflexão e a consciência que você e eu, nós não somos nada. Se Deus não permitir que nos levantemos no dia de amanhã, acabou. Tudo acabou. E aí vamos aguardar o juízo de Deus para a eternidade ou para o fogo eterno. Eu não acredito nisso, bispo. Eu acredito que nós fazemos o nosso caminho. Eu não acredito que tudo depende de um cara que ele disse eu levanto ou não levanto. Eu acredito em mim. Eu acredito que se eu levantar, fazer coisas boas, boas obras, se eu não for fofoqueiro, não ser uma pessoa má, se eu fizer o bem, eu serei uma pessoa que vou viver para sempre e vou viver o que é bom. Engano seu. Nós não seremos julgados pelas nossas obras, mas a salvação veio por Cristo, de graça para todos nós, mas nós temos que escolher, de querer estar debaixo da proteção dele e de querer estar com ele. Por isso, agora com os seus olhos fechados, você vai pensar na tua família e você vai orar por aqueles que você ama. A tua família é o bem maior que Deus lhe deu. Ai, bispo, eu não queria ter nascido nessa família. Mentira do diabo. A minha família não teve condições, vivíamos pobres e por isso não temos recursos. Mentira do diabo, a verdade, mesmo que você nasceu aí, Deus pode mudar e transformar a tua vida. Deus tira o pobre, Deus tira aquele que está no monturo e coloca em lugar de honra. Se você teve a oportunidade de conhecer Jesus, a sua vida será transformada. Por isso a tua oração, pedindo a Deus para guardar a tua casa, ela é muito importante, porque o Senhor ouve a súplica dos santos e o Senhor demanda a ordem para que você seja ali atendido e a sua casa protegida. Pai querido, eu quero colocar cada família que está aqui, Senhor, nesta live, a família dos teus servos que estão aqui presencial, como seu profeta, Senhor, ministro do Senhor, autoridade que o Senhor dá para ligarmos na terra e ligarmos no céu. Senhor, a chave da vitória que o Senhor entregou através daquela cruz para todos nós, dando-nos autoridade para vencer todas as potestades malignas,
todos os dominadores. A nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é com quem está por trás das pessoas. Ou estamos, Senhor, do lado do Senhor, pois não podemos servir a dois senhores, ou não estamos. E a palavra de Deus nos ensina que a nossa casa, por nossa luta não ser da carne, mas sim espiritual, e as nossas armas são espirituais, é a oração. Em nome de Jesus, neste momento, está sendo desfeito. Nós desligamos da terra e pedimos ao Senhor, desligue do céu todo esse espírito maligno de Jezabel, mulher e homem estranho, que tem invadido a mente desses homens, invadido a mente dessas mulheres, trazendo destruição nesses casamentos, adultério nesses casamentos, mentira nesses casamentos, espírito de violência nesses casamentos, a falta de comunicação nesses casamentos. Nós agora, pela palavra e o nome do Senhor Jesus Cristo, denunciamos este mal sobre a tua casa. E pedimos ao Senhor para que você pare, para que você volte, para que você pense naquilo que você colocou diante do altar do Senhor e pediu a proteção e a guarda. Sabemos que se a pessoa não decidir mudar, se ela não quiser, infelizmente, a mão do Senhor e a complicação de tirar a mão daquele que te protege, ela vem sobre as nossas vidas, porque o mundo jaz no maligno e o diabo quer a destruição da tua casa. Por isso, marido, em nome de Jesus, a palavra do Senhor te ensina para que você restaure. O Senhor não aprova, o Senhor não quer destruição dos relacionamentos. O Senhor te dá a oportunidade agora. Para com isso, desista deste mal. Você, mulher, com seus pensamentos, com essas conversas, você que ao trabalho está traindo a confiança e a fidelidade daquela ou daquele que te respeita e tem amor sobre você. Quebrado está este mal, este demônio de Jezabel, este demônio da mulher, este demônio do homem que traz essa divisão, caia por terra agora em nome de Jesus. E que você saiba que o Senhor está com seus olhos sobre a tua casa. Que haja comunicação, que o amor do Senhor volte a este relacionamento. Pare com toda essa falta de respeito. Pare com toda essa falta de comunicação em nome de Jesus. E traga novamente a harmonia do Senhor sobre o teu lar. Para com os filhos, todo espírito de rebeldia e independência. Senhor, sabemos que o mundo quer fazer e quer atrair os filhos que são a geração, Senhor, que posteriormente entregarão a tua palavra, regerão esta nação. Os jovens são a força de todas as coisas. Mas sabemos que o diabo tem como objetivo a morte de cada um deles, colocando amigos que não são amigos. Senhor, tira os nossos filhos de todo tipo de problema, Senhor, que vem contra a sociedade, contra a ética, Senhor, contra a lei, das drogas, do bandidismo, Senhor, dos assaltos. Pai, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a dificuldade da terra vai aumentar. Isso será uma justificativa para que muitos e tantas pessoas, até mesmo aqueles grandes empresários, homens que parecem ser honestos, vão, Senhor, fazer com que tudo seja desonesto. E a justificativa é a condição mundial. Mas o Senhor diz que a integridade e a honestidade permanecerá sobre os seus filhos. Nos faça, Senhor, caminhar e andar debaixo desta honestidade, Senhor, deste caráter que é igual ao seu. Senhor, onde nós queremos o bem de todos e nós faremos o bem de todos. Livra-nos do mal. Apóstolo Paulo diz que o mal que eu queria não fazer eu faço, e o bem que eu queria fazer, este eu não faço. Então, Senhor, sabemos que a nossa carne, ela tem a tendência do mal. Por isso, refreia a nossa boca. Senhor, refreia a nossa língua. Refreia os nossos pensamentos. Nós pedimos perdão ao Senhor. Todas as vezes, Senhor, que desagradamos ao Teu Espírito Santo com palavras e pensamentos. Palavras que foram lançadas sobre a tua família, sobre os teus filhos, palavras de maldição, palavras de murmuração, palavras de condenação, nós retiramos da mão do inimigo, daquele que vem para perturbar, daquele que potencializa para ser uma verdade essas palavras espirituais, canceladas estão sobre você. Peça perdão ao Senhor se você lançou alguma palavra dessa, e também que o Senhor possa perdoar a todos aqueles que tem lançado contra você qualquer tipo de palavras, calúnias, fofocas ou coisas desse tipo, que a tua casa seja guardada pelo Senhor, que você seja protegido do mal da terra, do bandidismo desta terra, todo tipo de acidente desta terra, do mal desta terra, e que os grandes livramentos do Senhor permeiem a sua família e te coloque para ver cada dia mais a presença do Senhor. E que aos nossos familiares,
que estão distantes do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, tenham a oportunidade de ouvir Jesus como o único caminho e o caminho que nos leva à salvação, através de você. Ou então, Senhor, nós te pedimos, envie homens, obreiros, mulheres, homens, pessoas santas, para estarem ao lado desses, para, Senhor, abrirem os olhos e que toda a escama da mentira, de não acreditar no Senhor, caia por terra agora e eles possam aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu profetizo a bênção do Senhor, portas abertas de trabalho, portas abertas financeiras, para que você tenha o sustento e a provisão, porque a palavra do Senhor diz que nunca houve e não haverá um justo sequer do Senhor mendigando pão. Você está debaixo de uma dessas promessas e o Senhor guardará a tua casa e guardará a tua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Lembrar essas músicas que nos trouxeram bastante alegria é bom demais, não é verdade? Deus abençoe você, Deus abençoe o Odessenião, Deus continue capacitando a vida dele. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bem? Amém, paz. Vocês estão muito quietinhos. Agora começaram a sorrir, melhorou. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, primeiramente, meu óculos quebrou e eu estou usando da pastora. Ainda bem que está na benção. Sem óculos a gente não enxerga nada. Queridos, muito bom estar aqui e eu quero compartilhar a palavra do Senhor. E eu saúdo os irmãos, né? Vou dar uma pentecostal aqui, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graça e paz para você também em casa. E é interessante que nós que conhecemos a palavra de Deus, ela é tremenda para as nossas vidas, né? Ela modifica a nossa vida. E eu meditando essa semana na palavra de Deus, no meu particular, lá no secreto, que eu tenho um tempinho, que a gente tem que ter nosso tempo com Deus em particular. É muito bom esse tempo que a gente passa, porque isso cria um hábito, né? Quando você tem um tempo para Deus, para você ler a palavra de Deus, para você orar ao Senhor e você se dedicar um tempo a Ele, é interessante porque nós criamos uma intimidade com Deus, uma atmosfera com o Espírito Santo, e aí você começa a ser ensinado por Ele. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele começa a te auxiliar nas coisas que nós necessitamos. E a palavra de Deus, ela nos modifica na questão da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E a lei foi dada por Deus a Moisés, nós sabemos disso no Velho Testamento, depois veio Jesus. E esse Jesus é que nós servimos. Amém? E eu quero que você... Deixa eu só ver aqui. Que você prepare a sua Bíblia. Ou alguns eu vou falar para a gente não, né, por causa do tempo, e outras eu vou compartilhar com vocês. Então, eu quero falar a respeito daquilo que nós temos, que é a vida de Jesus. Quando o bispo me mandou uma mensagem, falou, traz a palavra, né? E é muito difícil, irmãos. Não é difícil, vai. Mas é muito complicado quando você vai preparar uma mensagem com a igreja que já conhece a palavra. Eu gosto de ficar no evangelismo quando a gente está na rua, porque a maioria da galera não tá ligada em Jesus. Entendeu? Então é muito bom, porque aí você vai e começa a falar sobre salvação, sobre Jesus, e o linguajar é um pouco diferente. E confesso para os irmãos que isso eu gosto de fazer. Gosto de estar na igreja também, compartilhando a palavra, o estudo, é muito bom. Mas o que mais me chama a atenção, particularmente, é a vida de Jesus, que é o exemplo de Jesus que nos dá através da sua palavra. E a palavra de Deus diz que quando Jesus passava, né, milagres aconteciam, coisas maravilhosas aconteciam, pessoas eram impactadas por Jesus, pessoas eram transformadas, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, enfim. E nós sabemos que Jesus veio ensinar o reino de Deus. Vocês não levem a mal, não, que de vez em quando eu coloco e tiro o óculos, que se eu para ler é legal. Quando eu levanto assim, eu enxergo vocês. Tá bom?
Então, meus irmãos, a vida de Jesus, ela é maravilhosa, ela foi e é maravilhosa. Mas o que eu quero dizer para você, eu não quero intitular, diga, qual é o título da mensagem hoje? Não. Eu quero compartilhar dizendo por onde Jesus passava, Jesus, ele fazia coisas tremendas. Então, é o propósito que Jesus veio cumprir obedecendo o ID do seu Pai, Deus Todo-Poderoso. E quem concorda, diga amém. Amém. Amém? Então, Jesus, ele passava e cumpriu o seu propósito. O propósito de Jesus era ensinar sobre o reino de Deus, a sua justiça, o seu amor. É por isso que em João 3,16, a palavra de Deus diz que todo mundo, né, que está na igreja sabe, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através dessa palavra, através dos passos de Jesus, através dos milagres de Jesus, através da vida de Jesus, opa, não posso fazer isso, né? Não posso sair daqui. Da vida de Jesus, nós somos impactados. Os seres humanos na época, pessoas foram impactadas, os discípulos foram impactados, a sociedade da época foi impactada. E a coisa foi tão tremenda que chegou até os nossos dias, chegou até a nossa vida, chegou até você, chegou até a sua família, a sociedade, em todos os países do mundo. Hoje são poucos ainda que existem, algumas que não conhecem Jesus ainda, mas na sua maioria as pessoas conhecem quem é Jesus, ouviu falar de Jesus. Mas aqueles que têm intimidade com Jesus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus, sabem que Jesus é maravilhoso e ele tem poder. Jesus foi ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então, firmado nesta questão, e eu quero só, eu sempre costumo dizer que eu gosto de relembrar o que a palavra de Deus nos ensina. Então, a Bíblia registra, eu pesquisei, e a Bíblia ela relata mais ou menos uns 30 milagres de Jesus. Mas o livro de João falou só, escuta, se nós fôssemos registrar todos os milagres de Jesus, ia faltar papel, papiro, ia faltar muitos milagres. Mas a Bíblia registra vários milagres de Jesus na sua caminhada com os seus discípulos. Amém? A Bíblia diz que Jesus ia de cidade em cidade pregando o evangelho do reino do seu Pai. Ou seja, aqui já começamos a aprender uma coisa. Jesus veio e obedeceu a quem? A ordem do Pai. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, que o filho obedeceu o seu pai. Então eu já preguei uma vez sobre isso. Então eu gosto de imaginar, a minha interpretação particular, Marcelo Marques, é quando Jesus e Deus estavam lá no trono da graça, na sala celestial, e o papo com Jesus e o filho falou, escuta, Jesus, vem cá, meu filho, você viu que os seres humanos, a gente mandou a lei, e o pessoal está meio cabeçudo lá, o pessoal não quer obedecer. Mas é o seguinte, então eu já mandei a lei, já mandei os profetas, não está resolvendo nada. E aí, será que você se habilita? Claro que eu já falei minha interpretação. Será que você se habilita, meu filho? A coisa mais preciosa que eu tenho é você. Então eu preciso que você vá lá e eu já estou cansado de sangue de boi, de animais, de oferendas, de ofertas, de isso, daquilo. Eu preciso que as pessoas entendam o verdadeiro significado da minha palavra e das coisas do reino daqui. E você está afim de ir lá? Fala, com certeza. Ou quem sabe, né? Se fosse um pensamento de ser humano que nós temos, pai, eu acho que eu não vou, não. Não vou, não. Não vou sair daqui do reino. Eu tenho os anjos, arcanjos, serafins, querubins, ao meu dispor. Entendeu? Eu não quero sair daqui, se fosse um pensamento humano, ok? Mas, enfim. Aí ele fala, a Bíblia relata que Deus nos amou primeiro. Ele continua nos amando, o seu amor é incondicional. E nós já comentamos aqui sobre Efésios, eu já preguei sobre isso, que Deus, ele nos desejou. Então, eu e você nós não nascemos por acaso. Eu e você somos desejo de Deus. Amém? Então, Efésios, ele diz que Deus nos desejou dentro dele antes da criação do mundo. E escreveu os nossos dias. Escreveu os nossos dias. Então, cada situação que nós passamos, cada um no seu particular, nos seus perrengues, digamos assim, cada um de nós tem o seu tempo e Deus trata cada vida, cada pensamento, cada coração, porque a Bíblia diz que eu posso enganar você. A Bíblia diz não. Eu posso enganar você, mas Deus, o que a Bíblia diz, é que Deus esquadrinha o coração do homem, que Deus conhece os pensamentos. Aliás, não sei se vocês sabem, mas vou relembrar, eu sei que vocês sabem brincadeiras à parte, que antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos falar.
Interessante isso, né? Já pensou? Mas como assim? Então não preciso. Tem pessoas que uma vez me falaram, então não preciso orar, não preciso falar, não, cara, você precisa. Você precisa, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados com que propósito? Para adorar o seu nome, para obedecer o seu nome, para estar na sua presença, para estar cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, a gente já comentou sobre isso, quem está cheio do Espírito Santo tem tudo. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Mas como assim tem tudo? Tem tudo. Eu sei disso pela minha experiência particular. Agora, se você não é aqui, mas por aí tem gente que tem dúvida, então significa se você está com dúvida é alguma coisa, a dúvida já começa errado na palavra, porque a dúvida não acrescenta fé. A dúvida, ela não permite que as bênçãos do Senhor se cumpram em nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Então, as pessoas podem dizer assim, mas como que você fala que quem é cheio do Espírito Santo tem tudo, quem tem a presença de Jesus tem tudo? Claro que tem tudo. Tem tudo. Eu sei disso, eu falo de mim, da minha experiência com Deus. Agora, se você que está aí me assistindo aqui ou por aí, você precisa passar a sua experiência nesse aspecto. Que você seja cheia do Espírito Santo, que você tenha a presença de Deus dentro de você. E nós carregamos essa essência, amém? Então, quando Jesus veio na Terra, ele falou isso para esse papo com Deus. Falou, não, eu vou lá, eu vou morrer pelo Marcelo, vou pela Maria, pela Socorro, pelo bispo, pela pastora. Vou lá, sem problema nenhum. Por quê? Com certeza o Marcelo vai pisar na bola, mas eu vou lá. Eu vou lá porque eu vou dar uma oportunidade para eles, para que eles, através do seu livre-arbítrio, suas decisões particulares, não pela lei. Então, eu vou fazer lá, pai, eu vou fazer a tua vontade, eu vou morrer na cruz, eu vou caminhar com eles, eu vou levar o teu reino, e isso vai ficar registrado e vai impactar pessoas. E é isso que aconteceu na época de Jesus e acontece em nossos dias, amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, e vamos ler essa história. Eu só vou passar por cima dela. Tá? Aqui, Jesus começa a fazer um dos milagres maravilhosos, que foram, um deles é Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43. Aqui é um milagre que nós conhecemos, tá? Para cada situação, Jesus agiu de uma forma no seu ministério. E essa passagem, Jesus cura o cego. Aqui, não vou ler, só para você ter, né, porque eu preciso correr por causa do tempo. Lucas capítulo 18, 35, 43, Jesus cura um cego, né? E sem tocar nele, simplesmente Jesus fala, vê, a tua fé te salvou. Aqui, nessa passagem, depois você lê em casa, Jesus simplesmente falou para o cego. Ele falou, o que você quer? Ah, eu quero ver. Aí Jesus falou, é sério isso? Quero. Então vê. A tua fé te salvou. Por que isso? Porque o homem cego teve fé suficiente. E Jesus, conhecendo o espírito, a alma, ele falou, beleza. Vai, enxerga. A tua fé te deu isso. A tua fé te salvou. Então, simplesmente Deus lançou a palavra através da fé daquela pessoa. Agora, em João capítulo 9, versículo 6, Jesus relata que Jesus já foi diferente com esse caso. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos olhos do cego, e depois assim, vai lá e te lava no tanque de Siloé, que significa enviado. E depois de lavar os olhos, o cego começa a enxergar. E aí, são duas situações diferentes. Isso nos ensina que Jesus, o poder de Deus, ele se manifesta em nossa vida de várias maneiras. E esse é um exemplo vivo. Quando Jesus, no seu ministério, ele ia por todos os lugares, era necessário que Jesus passasse por todos esses lugares e fizesse essas maravilhas. Agora, abra a Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 11, 17. E aqui eu vou ler com você. Aqui é interessante essa história, nós conhecemos a história da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele, olha só, ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, o filho único da sua mãe, que era viúva,
e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão. Aqui aprendemos outra coisa tremenda. Jesus se compadeceu por ela, irmãos, e disse, não chores. E chegando-se, olha, eu quero que você preste atenção, que você vai entender lá na frente. E chegando-se, tocou o morto. E os que levavam o morto pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto se levantou, assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos que estavam ali se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por todas as cidades circunvizinhas. Agora pula para Marcos capítulo 5, versículo 21. Aqui, enquanto você vai abrindo, é outro milagre da filha de Jairo. Em Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o 24, diz, e passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, ou seja, o cara conhecia a palavra de Deus. E vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, clamando pela filha. E disse, olha, a minha filha está moribunda, praticamente está arrasada lá na minha casa. Rogo-te que venhas e impõe, olha só, imponhas as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que operava. Agora eu vou pular lá para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais das sinagogas, a quem disseram, a tua filha, Jairo, está morta. Em outras palavras, então não enfades, não incomodes o mestre. Olha só aqui. Jairo, conhecedor da palavra, os colegas da sinagoga estavam dizendo, ih, rapaz, olha, esquece. Esse profeta aí não vai fazer nada. Esquece porque morreu. Agora não tem mais jeito. Aí, olha só que interessante. No versículo 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao Jairo, não temas, somente crê. Ou crê somente. E não, olha só, e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, a Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e choravam muito, e pranteavam. E entrando, disse-lhe, por que vos alvoroçais? Por que estáis chorando? A menina não está morta, mas dorme. E olha só, e riram-se dele. Porém, ele tendo os feito sair, ou seja, os incrédulos saíram fora, e tomou consigo o pai e a mãe da menina. E no versículo 41 diz assim, e tomando da mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, te digo, levanta-te. E aí nós conhecemos esse milagre. Aqui é interessante, por que eu estou relatando essas duas coisas? Aqui é interessante porque Jesus vai no esquife, no morto, do filho da viúva de Naim e toca. E aqui na filha de Jairo, ele vai e toca. Eu quero dizer o seguinte, pela lei, quando a lei de Moisés, em Números, dizia o seguinte, se eu não me engano, em Números capítulo 9, dizia assim, ó, se você encostar no morto, você vai ficar 7 dias impuro. Você tem que se afastar, você vai se purificar, você vai se lavar no 3º dia e no 7º dia. Aí, olha só que interessante, aí eu fui nos meus achados lá, nos meus escritos lá do Daniel Alejo, né? E o número 7 significa perfeição espiritual. E o número 3 também tem um grande significado do ser trino de Deus. E aí aqui Jesus está nos ensinando para aquela época, dizendo assim, escuta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho a perfeição nas minhas mãos. É por isso que Jesus chegava e fazia isso. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, ele tinha o poder nas suas mãos de tocar no morto e o morto ressuscitar, porque a purificação, ou seja, a essência de Deus, estava encarnado em Jesus, o homem, o Filho de Deus. Ok? Amém? Vamos para frente? Aí, nesse mesmo capítulo aí, eu não vou falar isso, mas lá, nessa mesma história, eu pulei, né? Nós conhecemos, se você ver um pouquinho para trás, nós temos a história da mulher do fluxo de sangue. Jesus era o cara. Jesus era o cara, irmão. Onde ele passava, as pessoas iam, nossa, quem é esse cara? E aí, essa história, ele estava indo, encontrou Jairo. E nessa história que estava indo para a casa de Jairo,
Tem a história da mulher de fluxo de sangue. Nós já pregamos, já falamos sobre isso aí. Mas aqui é uma coisa diferente. Aqui é uma coisa diferente. Jesus não tocou nela, é ela que tocou em Jesus. Então a Bíblia diz que ela escutou, ouvi de Jesus, do grande mestre, e ela falou assim, eu vou lá e eu vou tocar nas vestes. Se esse cara for mesmo o Messias, o Filho de Deus, eu vou ser curada. Eu já falei sobre isso. Qual que é a moral da história? A moral da história é que essa mulher havia 12 anos afastada da cidade, ela era impura, não podia entrar na cidade, senão ela podia ser morta. Ela era condenada. Mas ela foi se apertando, foi se escondendo, foi colocando a capa dela e foi. Nós conhecemos a história que ela pegou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus, ele para e fala aquela bendita frase, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E os discípulos, tudo desatentos, falaram, ô mestre, você está de brincadeira, né? Você tá tirando. Uma multidão te aperta aqui e você está dizendo quem me tocou. Você não, espera um pouquinho, ô cabeção. Você não está entendendo. É que de mim saiu. Aqui nós aprendemos outra coisa, que eu estou passando rápido nos mínimos detalhes, não dá para entrar na profundidade, mas os irmãos estão entendendo. Aqui Jesus estava ensinando para os discípulos, cabeção, eu sou a ressurreição e a vida. Você precisa entender que de mim saiu virtude. Você precisa, até os próprios discípulos, caminhando com Jesus, muitas vezes não acreditavam nas coisas que eles viam. Aqui Jesus está mostrando para os discípulos, independente de vocês, esta mulher, ela teve mais fé que vocês. E Jesus vira para aquela mulher e fala, foi eu, Senhor. Quando a Bíblia diz que quando a multidão olhou, quem era aquela mulher? Abriu, né? Parece aquele filme, alguns filmes, né? Que você, o pessoal se abre assim, ou uma bomba, né? Estoura a bomba e as pessoas se afastaram porque reconheceram a mulher. Falaram, nossa, mas é fulano, o que essa mulher está fazendo aqui? E tocou no homem de Deus. E ela, olha só o que a lei dizia: um impuro tocar em alguém, quem era tocado também ficava impuro. E tinha que passar o processo. Mas olha só que interessante, o poder de Deus não era só na mão de Jesus, mas nas vestes de Jesus. E a mulher foi curada. E ele disse assim, foi você que me tocou. E eu já falei isso aqui, em algumas pregações, sobre esse assunto mais delicadamente, que é o seguinte, Jesus virou, ele podia continuar a caminhada dele. Ele falou assim, eu sei que foi ela que me tocou. Eu sei que foi ela que me tocou. Mas Jesus para, porque conhecia a lei, e vira para a mulher para que toda a multidão soubesse. Porque quando a multidão enxergou aquela mulher, ela falou, ela vai morrer, ela não podia estar aqui. Só que quando a mulher é curada, todo mundo vê o milagre que Jesus fez. A partir daquele momento, aquela mulher se torna, digamos assim, uma pessoa livre da escravidão de 12 anos e volta ao convívio da sua família. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito profundo. Sabia que existem pessoas presas a certas situações, tanto físicas como espirituais, que só Jesus pode libertar. Agora, imagine essa mulher que era rica, que com certeza ela da alta sociedade, gastou todo o seu dinheiro, todo, né? Tudo, ela acreditava no dinheiro, né? Infelizmente, existem pessoas desse tipo nos nossos dias. Eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu posso comprar médico, eu posso comprar remédio, eu posso fazer... Cara, mas a última palavra é de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa mulher começa a entrar novamente na sua família. Agora não precisava mais comer numa pedra. Ela não precisava se esconder no meio do deserto, no mato, e a mãe e o pai levavam a marmitinha dela e diziam, fulana, tá aqui, ó, marmita! E se afastava para não se contaminar, e ela vinha e comia água, tomava água, comia comida. Irmãos, onde Jesus passa, a liberdade, a alegria, e não é só naqueles dias, é nos nossos dias agora. Amém? E continuando nesse contexto, Jesus, ele vai e ele faz esse milagre, e aí Jesus resolve, numa linda festa, lá em João capítulo 5, verso 1 e 8, é só para você que está em casa, anota, estuda depois, vê. Jesus vai aonde? Vai em uma festa. Já também falamos sobre isso. Uma festa dos judeus, né? Em Jerusalém, todo ano subia, todo mundo por comes e bebes. Comes e bebes da minha época, tá? Vamos comer, vamos beber, vamos fazer, vamos acontecer, uma grande festa. E eu já falei isso aqui também. Aí Jesus dá uma lição
para os seus discípulos. E aí, imagina os discípulos lá, nossa, graças a Deus, vamos comer uma coisa boa. Não vamos comer, né, tipo, a comida que a gente come sempre. Vamos ter festa, oh, aleluia, vamos lá, Jesus. A Bíblia diz que Jesus, bem na entrada da porta do templo, na principal entrada do templo, onde estava todo alvoroço, Jesus passa por ela. E os discípulos falaram, peraí, Jesus, a festa é aqui. Nós não vamos entrar, não? Jesus falou, não, a gente vai entrar. Mas vamos trocar uma ideia aqui, vem comigo aqui. E a Bíblia diz que ele passa pela porta das ovelhas e vai aonde? No lugar mais sujo que existe na sociedade, naquele lugar, no tanque de Betesda. Existia um homem lá, aleijado, que estava lá há mais de 30 anos. Isso é tremendo. Há mais de 30 anos o homem conhecia a palavra de Deus, mas estava lá. E Jesus vai ao encontro desse homem. Jesus, ele ia para a festa. Os discípulos que já andavam com Jesus falaram, eu vou para a festa. Eita, agora, eu vou para a festa, vamos comer, vamos tirar a barriga da miséria. Jesus sabia disso, Jesus, mas é por isso que Jesus falava, escuta, o meu reino, a minha obrigação é primeiro obedecer à vontade, fazer a vontade do meu Pai. Aí Jesus vai lá e entra naquele antro de aleijados, ó, o lugar, e pensa no lugar mais terrível. E Jesus entra lá. E nós conhecemos a história. Aí Jesus chega para o cara e falou, escuta, você quer ser curado? Olha a resposta do cara. Então, eu quero, mas eu estou 35 anos aqui e ninguém me ajuda. Porque quando o anjo vem e agita as águas e eu vou, mesmo estando perto aqui do lado, outro vai e entra e é curado. Aqui a gente aprende uma coisa, irmãos. Jesus vai diretamente ao cara que conhecia a palavra, queria ser curado e conhecia a lei. Jesus vai lá e ensina uma coisa nova para ele. Cara, eu estou aqui, você quer ser curado? Ah, mas ninguém me coloca lá no tanque. Não, a pergunta não é essa. Você quer ser curado? E Jesus, com seu grande amor, cura aquele homem e aquele homem se levanta. Aqui nós aprendemos uma coisa, que as distrações daquele lugar durante 30 anos, daquele homem, passou todos esses anos. E o homem se acostumou com o ambiente. O homem se acostumou com as lutas. Acostumou com aquilo que nada mais importava. O objetivo dele, que não é errado, ele queria entrar quando o anjo agitasse as águas. Mas tinha um propósito. Ele não foi curado, ele não entrou na água. Por quê? Porque Jesus ia procurar ele. Jesus ia ao encontro dele. Agora, nós devemos entender uma coisa. Depois que os discípulos veem aquele milagre, aí sim eles vão para a festa. Agora, você quer ver outro milagre? Quando Jesus, ele vai, a Bíblia diz, e o tempo está rugindo aqui, a Bíblia diz o seguinte, Jesus andava nas caminhadas com seus discípulos, e o bispo falou isso aqui, mas o Espírito Santo me trouxe a memória, era necessário passar por onde? Por Samaria. Jesus vai e tal, e os discípulos, e aí? Tá, vão lá, eu vou ficar aqui no tanque. Vou ficar descansando, porque eu estou cansado aqui, vocês vão para lá. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ele não foi na igreja, não foi na sinagoga da cidade, não entrou na cidade, mas ele foi no poço de Jacó. E nós conhecemos essa história, a mulher veio tirar água, e a mulher veio tirar água, ele falou, me dá um pouco de água aí, minha filha. Entendeu? E a mulher falou, por que você não está conversando comigo, se judeu samaritano, nós conhecemos a história, que eles não se davam muito bem, judeu samaritano, e começa uma conversa amorosa com essa mulher. E nós conhecemos a Bíblia, que a mulher conhecia, nós conhecemos a história que a mulher conhecia a lei, e disse, mas e aí? Se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria. Água da vida. Água viva. E aí nós conhecemos, como assim? Então me dá essa água, porque eu não preciso vir mais no poço tirar água. Eu ando não sei quantos quilômetros aí todo dia. Entendeu? Tá da água da cabeça. Então, aí a mulher, assim como as outras pessoas que eu falei, estavam distraídas nas situações da cidade. Todo dia ela tinha que buscar água. Eu falei, então faz o seguinte, soluciona o meu problema. Me dá dessa água, porque eu não precisa tirar. Se tu me dá essa água, eu nunca mais vou ter sede. Mas Jesus estava falando uma coisa mais profunda. Lembra que eu falei? Jesus estava falando do reino de Deus. Não da lei, não da letra. Jesus estava dizendo assim, o que vocês entendem da lei, eu vim trazer
o reino de Deus, para que vocês venham entender na profundidade as coisas. E a mulher, ela assim, olha, mas rio de água viva fluirão do seu ventre. E aí Jesus se revela a ela, ela fala, mas espera um pouquinho, mas quando Cristo, o Messias, vier, ele vai nos ensinar. Não, mas eu sou o que fala contigo. E nesse momento, na palavra que Jesus fala, dá um start na mulher, e ela se transforma. Ela enxerga o próprio Messias na frente dela, e muda completamente o seu espírito. Ela é cheia da força e da graça de Jesus, que ela larga o cântaro e corre para a cidade e anuncia o evangelho. E a Bíblia diz que todos vieram. E Jesus fez o quê? Pregou a palavra. Ele falou do reino de Deus. E a pancada foi tão forte, tão impactante, que as pessoas ainda ficou mais um tempo lá com ela. Agora, essas histórias todos nós conhecemos, amém? Então, Jesus, ele nos deixa um exemplo bem claro que as pessoas, elas precisam entender o significado do reino de Deus, o significado da letra. Existem pessoas nos nossos dias que estão como os doutores da lei da época. Infelizmente, enfim, eu perdi digamos assim, um discípulo, não é um discípulo, que o discípulo caminha, mas um amigo meu, nos anos, antes de vir para São Paulo, o Espírito Santo está me trazendo essa memória. Jogava futebol, um maravilhoso atleta, estava na igreja, andava com a gente e conhecia a Bíblia de capa a capa. Para você falar com ele, você tinha que ter muita sabedoria de Deus, porque o cara conhecia. O cara era pá. O que aconteceu? Se perdeu nas drogas. E na época, em mais ou menos em 90 e poucos, estudei e tal, fui ajudar a criar um centro de recuperação e era monitor. Eu ficava uma semana na cidade descansando, outra semana na Muvuca, lá 7 dias, com 30 caras lá, só Jesus na casa. E esse camarada, ele foi para lá. E quando eu vi pela primeira vez, ele falou, rapaz, você. Porque eu fiquei, né? E aí eu tive um tempo com ele, e foi anos, olha, infelizmente ele ficou louco, e não sei se ele, né? Mas ele ficou comigo, ele teve 4 quedas, e as 4 quedas, foi no tempo que eu passei lá. E eu ministrava a ele falava assim, cara, eu conheço tudo isso aí. Não adianta falar para mim. E ele falava, e se você deixasse, ele pregava para os caras. Arrependimento, mas gostava de um baseado e cheirava. O que eu quero dizer com isso, encurtando a história? Era um legítimo fariseu. Até que um dia, guiado pelo Espírito Santo, eu falei, cara, você é aqui de novo? Aí eu brincava com ele, né? A última vez, falando, viu, ó, você caiu na minha mão de novo, mas eu estou aqui, vamos lá. Eu falei, como é que vai dar, né? Passar o tempo, que era 9 meses lá na chácara, para depois eu voltar para a sociedade. Então, em 9 meses, o cara estava bem. Saía da droga, comia, bebia, ficava gordo, jogava futebol às 5 horas da tarde, olhava televisão à noite, aí era bom. Show de bola, glória a Deus. O problema é quando ele saía. Mas o cara conhecia a palavra, então legítimo fariseu. O que Jesus estava dizendo para essas pessoas na época também, não adianta você conhecer a lei e você não praticar. E eu falei para ele, cara, você é um legítimo fariseu. Ele ficava bravo comigo, como é que você fala isso? Digo, você é um legítimo fariseu, porque você conhece a palavra, mas você não vive a palavra. E a diferença é essa, para que o Espírito Santo venha entrar dentro de nós e nos ativar todos os dias, nós precisamos entender que mesmo nós conhecendo a palavra, nós precisamos estar debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, debaixo das suas asas. É por isso que o salmista Davi, ele tinha dinheiro, tinha tudo, ele tinha do bom e do melhor, mas ele dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E quando ele escreveu esse salmo, meus queridos irmãos, não sei se vocês sabem, ele já estava tudo ok. Ele já tinha os melhores exércitos, ele já tinha os homens valentes, ele estava na boa. Só que ele dizia assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, e eu já estou encerrando, o que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo, ele mudou? Não mudou.
Não, o que muda é o ser humano. O que muda é o ser humano. Naquele momento, quando eu falei para aquele homem, para aquele menino, rapaz, se você não baixar desse pedestal, você conhece a palavra, mas você não vive a palavra. Para você viver a palavra, você precisa entregar o seu coração com muita sinceridade ao Espírito Santo para que ele entre na sua vida e comece a fazer as mudanças para que você venha entender. Infelizmente, na época que eu estava lá, ele se recuperou os 9 meses, mas depois que saiu, não durou 3 meses, aí ele não voltou mais. Aí a mãe dele ia na igreja e falou, ora pelo fulano, porque ele está louco agora. Está fumando, se agarrou no quarto, está tudo fechado, está barbudo, não sei o quê. E depois eu fui embora, enfim. Eu não tive mais notícia dele. Só tive a notícia dele que ele morreu. Espero que, que na hora H, que ele tenha se arrependido, porque ele teve muitas oportunidades. Agora, quando Jesus ele fez os milagres andando com ele no seu ministério, todas essas histórias que eu falei para vocês, que vocês conhecem, qual a moral de tudo isso? A moral de tudo isso é que Jesus, eu falei, é ontem e hoje será eternamente. A Bíblia diz que quando Jesus morre, e ele vem fazer o seu propósito, vocês lembram, né? Que o Pedrão falou, não, Jesus, se você for morrer na cruz, eu vou com você. E negou 3 vezes. Tudo tem o seu propósito. Jesus fez o seu propósito em detalhes em cada discípulo, em cada pessoa da sua época. Quando Jesus vem e morre, e a Bíblia diz que quando ele ressuscita, todos estavam desesperados. Mas a moral que ele vem e começa a se apresentar aos poucos aos seus discípulos. Já pensou nisso? Ele vem, quando vai no túmulo, e aí, onde você colocou meu mestre? Aí a mulher reconhece. E vai se, não me toques que ainda, né? Mas vai e avisa a galera lá que eu tô vivo. Eita, Glória! Ela vai e avisa, cara, eu vi Jesus! Jesus! Os caras, para com isso. Você viu um fantasma? Você viu alguma coisa? A incredulidade. Sabe o que acontece com isso que eu aprendo? Que os discípulos que andavam com Jesus olhavam os milagres de Jesus, as coisas que ele fazia, e mesmo assim andavam incrédulos. E aí, no caminho de Emaús, lembra? Aí, Jesus, ele vai, e no caminho de Emaús os caras estão lá. Morreu, puxa, mas ele morreu, e aí, cara? Puxa, ele era o Messias, mas ele não veio para libertar o povo, não veio... E aí, o que a Bíblia diz? Que Jesus vai e encosta. Oi? Não posso sair daqui. Oi, tudo bem? Oi, legal, tal. Aí tem uma conversa. Meus irmãos, era uma caminhada de 11 quilômetros, 10 a 11 quilômetros. E a Bíblia diz... Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente terminar. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 13, tá? Eu vou fazer questão de ler para vocês entenderem. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam no caminho da aldeia de Emaús, que ficava uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E comentavam entre si tudo o que tinha acontecido. E de repente Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Guarde essa frase. O que é que vão aí discutindo pelo caminho? E aí eles perguntaram. E eles pararam de caminhar e estavam tristes. E um deles, Cleopas, respondeu, deve ser a única pessoa, é o único cara, né? Que em toda a cidade de Jerusalém, que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Então Jesus disse-lhe, vocês não estão a ser sensatos. Olha que Jesus fala, é assim tão difícil crer em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas
antes de entrar na sua glória, e fez-lhes compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam ao seu respeito. Entretanto, aproximando-se da localidade para onde iam, Jesus parecia querer prosseguir, mas pedindo-lhes, disse: fica conosco, que já está tarde. E ele aceitou, né? Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento, e pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. E foi então que, de repente, os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele preciso momento, ele desapareceu. Os discípulos estavam distraídos com os acontecimentos, irmãos. Aqui é uma coisa bem clara para nós. Discípulos que andavam com Jesus, mas estavam tristes caminhando, e indo para a aldeia, e Jesus, conhecendo o coração, pega e encosta neles. Oi? E aí? Jesus, com seu infinito amor, disse: cara, o que vocês estão fazendo? Falou: você é, seu desviado, você está meio estranho no negócio aí, você não sabe das notícias que aconteceu? Jesus falou: então. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: cara, eu estou ligado, eu sei o que está acontecendo. Mas será que vocês não estão ligados no que está escrito? Por acaso não estava escrito que o Cristo deveria padecer? E andou 11 quilômetros trocando ideia com eles, explicando. Quando eles se acalmam, quando chega uma noite, ele fala: ô, vem cá, fica com a gente, janta com a gente. Oh, isso é muito forte, gente. Janta com a gente, fica com a gente, passa a noite com a gente. Jesus aceita, e na hora da janta, quando Jesus levanta e agradece, ele falou: nossa. E Jesus desaparece. Por quê? Porque Jesus já tinha cumprido o propósito com esses dois discípulos. E depois, eles foram tão impactados, falaram: gente, vamos voltar. Voltaram para se reunir com os discípulos. Aqui andavam distraídos. Sabe o que eu aprendo com isso? Já estou encerrando. É que as distrações nos afastam de Deus. As coisas do mundo nos afastam de Deus. Hoje é mais fechado na nossa vida porque nós temos a tecnologia. E nós andamos numa vida fast food. Sabe? E as coisas de Deus não são fast food. As coisas de Deus, elas estão guardadas para nós. Elas não mudaram. As promessas de Deus não mudaram. As escrituras não mudaram. O poder de Jesus não mudou. A unção não mudou. A presença não mudou. O que muda é o ser humano. E em nome de Jesus, com muito amor e carinho, eu quero compartilhar com você o seguinte: eu estou o primeiro nome nessa lista. Como que eu vou querer intimidade com Jesus se eu não sigo os passos de Jesus? Então, Marcelo, você está apelando. Não, meu querido. Como que eu vou ter intimidade com o meu Deus, o Todo-Poderoso? Como que eu vou entender as coisas espirituais se eu preciso ser espiritual? Como que eu vou entender se eu, Marcelo, eu alimento mais a minha carne e sacrifico mais as coisas espirituais? Não tem como eu entender as coisas espirituais. O que Jesus está nos ensinando em todos esses textos que eu falei que vocês conhecem. Ele dizia para os seus discípulos. Os discípulos foram entender quando Jesus fala: bom, beleza, então vem cá. Estavam todos reunidos e falaram: escuta, está aqui, sou eu. A Bíblia diz que ele chega no meio dos discípulos e fala assim: paz seja convosco. Vocês lembram que Jesus, como eu falei no início da pregação, da reflexão, que Jesus, ele curou o cego com apenas uma palavra? Ele falou: vai, a tua fé te salvou. E no outro, ele teve que tocar. E no morto, ele teve que tocar. Porque cada coisa que Jesus fazia era específico, era um ensinamento que deixou para aquela geração e deixa para nós. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Ah, mas a gente está numa sociedade que está cheia de tanta doença, tanta coisa. Meu irmão, Deus está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes, eu digo por mim mesmo, eu passava por cada situação, passei por cada situação, até que hoje eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é muito difícil as pessoas entenderem. As lutas, elas não vão parar.
Mas é uma grande diferença quando você está na presença de Deus e o Espírito Santo está dentro de você e as coisas vêm, aí você vê de uma forma diferente. Senhor, o que está acontecendo? Qual que é o objetivo aqui disso aqui? Eu posso falar para vocês que a minha filha, só o sangue de Jesus. Desde que ela nasceu, operou as amígdalas e adenoide, ela só tinha. Cada 30 dias, antibiótico, e não é. Tem médico, tem otorrino, tal. E aí, eu descansei no Senhor. Agora, descansar no Senhor quando você está vendo a coisa pegar, é difícil. Eu já expliquei aqui numa pregação sobre a minha mãe que está no céu, está salva, glória a Deus, aleluia, morreu de câncer. Pastora, e aí? Você vai falar, e aí? Cadê o Jesus? Cadê Deus? Em tudo eu dou graça. Eu entendo o que aconteceu com minha mãe, porque eu convivi com a minha mãe. As pessoas de fora, elas podem julgar você. Falar, por que você está passando essa dificuldade? Por que você faz isso? Se você dá dízimo, se você dá oferta, por que você está passando isso? Você não fala que Jesus é bom, coisa e tal? Não é assim? É. Mas é uma grande diferença, irmãos, que eu falei no início. Quando você tem o Espírito Santo na tua vida, você acredita em Jesus. E eu encerro dizendo dessa maneira. Até que ponto você crê em Jesus? Até que ponto você entregou a sua vida para Jesus? 100%? 80%? 90%? Isso é você e Deus. Porque os milagres continuam. Agora, é diferente quando você fala assim, Senhor, estou aqui. Eu estou aqui. Eu sei que a qualquer momento o Senhor pode buscar a sua igreja. Mas eu estou aqui. Usa-me nas tuas mãos. Independente do que o Senhor escreveu os meus dias, antes da criação do mundo, o Senhor escreveu os meus dias. Mas uma coisa eu sei, que a última palavra é do Senhor. Quando nós acreditamos nisso e esperamos nele, as coisas começam a mudar. Mas, como eu falei também, você precisa passar essa experiência. Eu posso falar aqui. Talvez você, né? As pessoas, quando a gente fala isso, tem comichão nas orelhas, né? Digamos assim. Mas que coisa essa palavra. Porque passe sua experiência. Porque Jesus não mudou. A palavra não mudou. A palavra não mudou, ela continua a mesma. Agora, precisamos tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão e você precisa tomar uma decisão. Porque a palavra de Deus diz, olha, quando eu andava como menino, eu agia como menino. Mas como adulto, eu preciso agir como adulto. E a palavra nos ensina isso. E Jesus é tão bom, tão maravilhoso, com seu amor, que ele fala assim, Marcelo, você pisa na bola comigo, mas eu morri na cruz por você porque eu te amo. Então, você tem essa oportunidade, todos os dias, de me agradecer e ficar no caminho. Qual que é o caminho, gente? O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, não é outro caminho. E quando decidimos andar nesse caminho, nós começamos a ser exprimidos, começamos a ser processados, digamos assim, para sermos pessoas melhores. Agora, eu pergunto para você, uma das coisas que eu entendi no particular é o seguinte, não é que Jesus está apertando você, está apertando eu, não. São aquilo que nós vínhamos praticando de errado da palavra de Deus que começa a nos confrontar. O Espírito Santo ele começa a dizer, olha, Marcelo, não faz isso, isso não me agrada. Já está escrito no manual, não faz isso. Ah, mas eu não tenho força, Senhor. Amém. O que mais, eu digo para vocês, quando eu me converto todos os dias, eu falei, Senhor, é o seguinte, se tu não me ajudar nessa área, eu vou morrer. Eu vou ser o cara mais terrível da face da terra. E lembra que eu falei que Jesus conhece cada palavra que nós falamos, mesmo antes de sair da nossa boca? E a sinceridade com Deus é a chave de Ele nos erguer novamente. Agora, uma das coisas que nós precisamos aprender, e eu aprendi também, que nem o bispo falou hoje, Deus não é um Deus de barganha. Deus é um Deus de amor. Deus quer nos dar o melhor dessa terra. Se obedecermos a sua palavra, se estivermos dentro dele, não tem como dar errado, irmão. Não tem como dar errado. Quando a luta vier,
O meu conselho para você, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Tá, mas o meu carro, o meu trabalho, o dinheiro, isso. O que o Senhor... Não murmura. O que o Senhor quer me mostrar? Qual que é o lance aqui? Eu preciso que o Senhor me mostre. E Deus vai mostrar. E Deus vai mostrar. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir ao céu, ele falou para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregar meu evangelho. E quem crer for batizado será salvo. E o mais importante, meus irmãos, abre o seu coração nesta manhã. Ele disse: estou convosco todos os dias. Vou repetir: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá, Marcelo, mas como que Deus está comigo todos os dias até a consumação do século? É através do Espírito Santo que está em mim e em você. O Espírito Santo, quando nós temos a presença do Espírito Santo, quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Temos tudo, porque temos respostas. Temos a unção. O Espírito Santo que habita dentro de nós, quando Jesus ordenou seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejam fortalecidos, sejam revestidos do poder de Deus, esse poder está em nós. É nesse exato momento que Deus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É só vocês deixarem o meu Espírito governar vocês, é só vocês deixarem o meu poder, a minha palavra se impregnar dentro de vocês, e que vocês sejam uma só carne com o meu Espírito. E quando o Espírito Santo está dentro de nós, meus irmãos, a unção de Deus está entre nós, milagres podem acontecer, sem dúvida, mas como que é o milagre? Cada um no seu particular vai ser o seu milagre. Seja na área sentimental, seja na área física. O milagre poderoso de Jesus que eu quero citar aqui é o de Eliseu. Quando ele estava morto, os seus ossos eram ungidos, que a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando colocaram o morto lá e tocou nos ossos do profeta, ele ressuscitou. Ah, mas eu oro e jejum, mas eu tenho essa doença, eu não sei. Não discute, Deus sabe o que faz. Ele sempre quer o melhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, vai se cumprir a palavra de Deus que diz que em Efésios que ele nos desejou dentro de si, dentro da sua essência, antes da fundação do mundo, escreveu todos os nossos dias nesta terra. Aí que nós recebemos a salvação, estamos no tempo da graça, na unção de Deus, sabe por quê? Porque nós voltamos ao caminho, à verdade, à vida de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo, um novo nome. Não, esse novo corpo e esse novo nome, ele já está registrado e guardado, porque era para nós recebermos quando estávamos no jardim do Éden. Mas por causa do pecado e por causa do erro, aleluia, a vontade de Deus, ela simplesmente tem esse tempo, mas a vontade de Deus se cumprirá, os desejos de Deus se cumprirá, os motivos de Deus se cumprirá. Quando nós receberemos, aleluia, fomos arrebatados e salvos por Jesus, nós vamos receber o nosso nome que já está guardado, um novo nome e um novo corpo, aonde nós desfrutaremos da presença de Deus para todos sempre. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quem tem ouvidos, ouça. Papai do céu, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Entregamos o nosso coração, Senhor, cada um no seu particular, na sua intimidade, nas suas lutas diárias, Pai. Seja em qualquer área, Senhor. Aleluia, ajuda cada uma delas, cada um de nós, a sermos mais que vencedores. E nós declaramos, Pai, que nós somos mais que vencedores pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. E aleluia, ajuda-nos nas nossas fraquezas, porque muitas vezes não temos força, Senhor, para vencermos as lutas, as dificuldades. Mas sabemos, Pai,
que não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito Santo que as coisas acontecem, não é pela força do nosso braço, mas é o teu braço. A tua palavra diz que aquele que está caído não ficará prostrado, porque o Senhor levanta pela sua mão e sustenta. E esse sustento vem pela sinceridade do coração. Assim foi, Senhor, na morte da cruz, quando tinha os dois ladrões, um em cada lado, e um se arrependeu, e o outro blasfemava. Mas o Senhor disse para aquele homem, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor salvou. Pela sinceridade do coração. Colocamos cada família aqui representada nas suas mãos nesta manhã. E declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas estas bênçãos virão e nos alcançarão. E comeremos o melhor desta terra. E receberemos o melhor aqui na terra, não é no céu. É na terra. A tua palavra diz que nós desfrutaremos o melhor da terra. Mas precisamos estar enraizados nas tuas promessas, na tua palavra. Isso nós vamos conseguir através do teu Espírito Santo e da tua ajuda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.